8h40, marcado para começar 8h30, 10 minutinhos de praxe para esperar quem tá chegando. Quem não chegou, tá certo? Depois resolve. Ei, você pegou de direito penal, amigo. E aqui com processo. É melhor que penal. É uma coisa só? É não. É não, porque processo civil tem que vir primeiro. Como sempre na vida. Sempre na vida. É constitucional e processo civil primeiro. Só aceito se for ética, porque tudo bem, ética tem 8, fico calado. Não, não fale de sub-ramo, não. Pelo amor de Deus. Tá certo? Vamos lá, pessoal, aquele senso de urgência. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, 15 questõezinhas de processo civil. Seguinte. Vocês têm mais dois finais de semana, né? Carnaval estudando. Pessoal, equilíbrio. Estudo e descanso, tá certo? Nem só descansa, carnaval. Não, tá certo? E equilíbrio, nem só estudando também. Perfeito? Mas são as 2 semanas que vocês têm que dar aquele gás, aquela etapa final, aquele sprint. Tá certo? Então, querendo ou não, tem que ser agora. Lembrando que no próximo exame vai ter o quê? Acréscimo de mais 3 disciplinas. Tá certo? Então, tem que ser nessa. Essa é a vez. Tá certo? Então, simbora. Tô aqui com a tela. Vamos lá. Primeira questão aí de processo civil. É bom começar o dia com processo civil. É bom, é bom. Deixa as outras para lá. Vamos lá. Marcelo deve R$150 mil a Cássio, corretor, em razão de um contrato de corretagem. Diante desse fato, Cássio ajuizou a ação de cobrança contra Marcelo, por meio de seu advogado, no fórum eleito pelas partes, que é a comarca de Manaus. Nessa ação, houve despacho citatório emitido por juiz incompetente, mas mesmo assim o autor diligenciou a citação do réu, ou seja, houve a citação do réu. A respeito da situação apresentada, sobre a pretensão de Cássio contra Marcelo, assinale a afirmativa correta. O despacho citatório, a citação do réu. Esse prazo, tá certo? Em relação à cobrança, vai ser o quê? Vai ser suspenso? Vai ser interrompido? Esse prazo que você tem para cobrar uma dívida é um prazo prescricional? É um prazo decadencial? Então nós estamos mexendo aqui ao mesmo tempo com 2 institutos, do direito civil e do processo civil. Vamos lá! Direito civil, a partir lá do artigo 202, aquela coisa lá de prescrição. Ave Maria. Prazos prescricionais e prazos decadenciais. Qual é a diferença? Um de cada vez, calma. Calma. Professor, bom dia primeiro. Bom dia. Pessoal, você tem que lembrar o seguinte. Eu estou falando aqui de uma dívida. O prazo que eu tenho para cobrar uma dívida? 5 anos. Esse prazo de 5 anos é um prazo decadencial, ou seja, esgotado esse prazo de 5 anos, eu perco o direito de receber aquele valor, ou é um prazo prescricional, eu perco a pretensão que eu tinha de ir ao Poder Judiciário cobrar esse valor. É um prazo prescricional. Lembre-se, decadência atinge o direito. A prescrição atinge a pretensão, aquela exigibilidade, aquela possibilidade que você tem de ir para o Poder Judiciário cobrar essa dívida. Isso é prescrição. Mas o seu direito existe. Dívida prescrita pode ser paga? Claro, a única coisa que o devedor vai dizer é o seguinte: devo, não nego, pago quando quiser. Primeira coisa é isso, mas a dívida existe. E ainda existe a possibilidade de o quê? De dívida prescrita ser cobrada, olha o que eu vou falar, através de ação monitória. Dívida que não está prescrita é cobrada através de quê? Ação de cobrança. E dependendo, cuidado, dívida prescrita, dívida não prescrita, cobrança. E dívida prescrita, ação monitória, tá certo?
Ah, professor, mas a ação monitória é um procedimento especial? Tudo bem. Então você sabe aqui que o prazo é o quê? Prescricional ou decadencial? Prescricional. O prazo é prescricional. Então você já corta aí. Cadê a canetinha aqui? Não sei se vai aparecer. O pessoal do online, quando for, né? O prazo decadencial, onde tiver decadencial, você corta. Não é nem a letra A, nem a letra D. Aí sobra assim. O prazo prescricional foi interrompido. Ou o prazo prescricional foi suspenso. O que é que vocês acham? Professor, interromper, o prazo volta a contar? Do zero. Suspender o prazo, volta a contar de onde? Parou. Eu tenho uma dívida que eu tenho 5 anos. Quando dá 2 anos já depois do vencimento dela, 2 anos depois do vencimento dela, eu entro com ação. Beleza. Ou seja, ela ainda não estava prescrita. Eu entrei com que tipo de ação? De cobrança. Aí eu sou o autor. O réu vai ser citado na hora que tiver o despacho do juiz, mandando citar o réu. Esse despacho do juiz faz o que com um prazo prescricional de 5 anos? Volta a contar do zero ou suspende? Suspende. Quer dizer então que eu só tenho mais 3 anos, aquele processo só pode rolar por mais 3 anos? Pessoal, o despacho de juiz que manda citar o réu faz com que o prazo seja interrompido. Faz com que o prazo seja interrompido. Ainda que seja praticado por juiz incompetente. Ainda que seja praticado por juiz incompetente. Então você vai marcar a letra B. Professor, onde é que está isso? Artigo 240 do CPC. E tem uma regrinha dessa também lá no Código Civil, tá certo? Lá no 202 e diante. Então, no CPC, artigo 240, parágrafo 1º, despacho do juiz que manda citar o réu, interrompe o prazo prescricional. 240, parágrafo 1º, interrompe. Ah, professor, mas o juiz é incompetente. Não interessa. Interrompe da mesma forma. E outra coisa, pessoal, vamos lá. Foro de eleição. Tá certo? Competência territorial. No caso aqui, a competência territorial é relativa ou é absoluta? A competência territorial é o quê? Relativa. A competência territorial só será absoluta em um caso. Qual é? Ação possessória imobiliária. Aí o juiz é incompetente, mandou citar o réu, interrompeu o prazo prescricional. Mas o juiz é relativamente incompetente. O que é que o réu tem que fazer? Deixar rolar, né? Deixar rolar. É? Vai alegar o quê? Incompetência relativa. Como que ele alega incompetência relativa? Hã? Certo, na contestação. Como? Como preliminar de contestação. Interessante que na última aula... professor, tudo bem, foi 2 sábados atrás, não interessa. Mas na última aula de resolução de questões de processo civil, eu coloquei uma questão dessa também, de competência. Não foi aqui de interrupção ou de suspensão do prazo. Foi uma questão dessa de competência. Meu amigo, incompetência tem que ser alegada como preliminar de contestação. Então é uma questãozinha só que a gente trabalha várias coisas. Ah, professor, mas é a primeira questão do dia. Não interessa. Ah, professor, tinha que começar com a disciplina X. Não interessa. Você não tem mais direito de escolha. A sua escolha é estudar. Acabou. Ah, professor, que autoritarismo é... Passe primeiro, que aí você tem liberdade de opinião. Então, primeira questão, letra B de bola. Tranquilo? Não, professor, tá tranquilo não. Tá tranquilo não. Bora. Tô achando, eu não sei se é porque o espaço é grande ou se vocês estão assim ainda. O espaço é grande demais. O espaço é grande e quebra. Tá certo. Vamos lá, segunda questão. Maria procurou uma advogada ou um advogado para ajuizar a demanda visando a revisão de obrigação decorrente de empréstimo obtido junto à instituição financeira. Pessoal, isso aqui é uma coisa bem específica. Ação revisional. Olha para mim. Ação revisional. A sua cliente, Maria, contratou um empréstimo no banco.
mas ela acha que os juros estão exorbitantes. Aí você diz, Maria, vamos entrar com uma ação revisional. Para você mostrar que os juros estão exorbitantes, o que é que você tem que mostrar para o juiz na petição inicial? Pessoal, é questão de lógica. Como é que você mostra que alguma coisa financeira está exorbitante? Juros, sim, diga. Juros altíssimos, sim. Os juros praticados através de quê? Dos cálculos. Exatamente. Ah, professor, eu digo que está exorbitante. Sim, como é que você diz que está exorbitante? Mostra a planilha de cálculos. Mostra o contrato falando que o juro é de 300% ao mês. Mostre para o juiz. Tá certo? Então, se você entra com ação revisional, que é justamente para reduzir os juros, mostre que os juros que estão sendo praticados estão altos demais. Aí vai. Você, como advogado ou advogada, letra A, poderá propor ação no foro de eleição no domicílio da autora ou em outro foro que entender adequado ao autor para pleitear seus direitos. Pessoal, se você está contratando um empréstimo, isso é uma relação puramente civil ou uma relação consumerista? Consumerista. Se é uma relação consumerista, onde é que a ação deve ser proposta? No domicílio do autor. Aí vem a letra A dizendo, ou em outro foro que entender adequado ao autor para pleitear seus direitos. Ah, eu acho que o juiz da comarca X é melhor do que o do meu domicílio. Eu vou lá, porque ele é pró-consumidor. É? Não. É no domicílio do autor. Então a letra A está falsa. A letra A está falsa, ó, eu estou riscando aqui, é porque o pessoal também que vai assistir, tá? Então, a letra A está falsa nessa segunda parte. Ou em outro foro que entender adequado ao autor. Ah, professor, mas onde é que está isso? Naquelas regrinhas especiais de competência territorial, lá dos artigos 48 a 53. Principalmente no artigo 53. Letra A está falsa. B. Poderá fazer pedido genérico. Ai, para por aí. Meu amigo, se você quer ação revisional, o pedido é o quê? Certo, determinado. Eu quero abaixar os juros. Pode fazer pedido genérico? Anote aí, quando é que a gente pode fazer pedido genérico? Quando eu bem entender, professor, é? Não. Anote aí, pedido genérico, artigo 324. Pedido genérico, artigo 324. Nas ações universais. Quando não é possível ainda visualizar os efeitos econômicos decorrentes da ação. Ou então, quem pode fazer também é o defensor público. Tá certo? Então, pedido genérico, ele é a exceção. Não se pode fazer pedido genérico, exceto nas exceções do artigo 324, o que não é o caso. Letra C. Deverá atribuir à causa o valor correspondente ao valor do contrato de empréstimo, incluindo a parte controversa e incontroversa, limitada ao valor máximo de 12 prestações mensais. Incluindo a parte controversa e incontroversa, limitada ao valor máximo de 12 prestações mensais. Pessoal, você está indo, olha só, você está indo para o Poder Judiciário pedir que reduza os juros. Qual é a parte incontroversa? Qual é a parte que você está dizendo para o juiz que o banco tem razão? Qual é? Nenhuma. Nenhuma. Tudo é controverso, porque você não quer justamente reduzir os juros. Você não tem que pagar parcelas mensais. Me diga qual é a parte que você está dizendo que o banco tem razão nesse pagamento das parcelas. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Existe aqui parcela incontroversa dessa ação? Não. Só tem a parte controversa. Então, o erro da letra C é justamente dizer o quê? Que no pedido desse existirá parte incontroversa. É tudo controverso, pessoal. Você vai dar razão para o banco em algum momento? Letra C está o quê? Falso. Aí só sobra, obviamente, letra D. Deverá, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de codificar o valor incontroverso do débito,
que deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Enquanto você está discutindo, você tem que ficar pagando as parcelas? O juiz mandou suspender? Ah, professor, enquanto eu estiver discutindo na ação revisional, eu tenho que pagar. Mas você pode pedir o quê? Uma tutela de urgência. Lembre-se, ah, professor, se eu quero só uma ação revisional, enquanto o juiz está decidindo, eu continuo pagando. Aí é claro. Se você tiver razão, ou você pede o retroativo ou você faz a compensação. Professor, existe alguma forma de eu pedir não pagar enquanto o juiz analisa? Sim, tutela de urgência, mas para isso você precisa demonstrar o quê? 2 requisitos. Quais são os requisitos da tutela de urgência? Periculo in mora, né? O risco é o resultado útil do processo. E o fumus boniuris, a probabilidade do direito. Mas isso é a tutela. Se você vai conseguir ou não é outra história. Mas enquanto o juiz não mandar suspender o pagamento, você tem que continuar pagando? Tem, pessoal. Claro que tem. Aí também é bom, todo mundo entra com o revisional do Brasil, né? Tendo razão ou não, já imaginou? O brasileiro... Ah, não, peraí, vamos entrar com uma revisional que a gente suspende o pagamento porque eu estou aqui meio numa situação financeira ruim. É assim? Não dá. Já foi. Vamos lá, anote aí artigo 330, pessoal. Anote aí artigo 330. Só lembrando, o artigo 330, ele fala sobre o quê? Aí também é demais, né? O artigo 330, ele fala sobre o quê? Sobre indeferimento da petição inicial. Indeferimento da petição inicial. Tá lá no parágrafo 2º do artigo 330. Você não apresentou a memória de cálculos, você não mostrou a planilha discriminada dos valores que você pretende diminuir. Aí o juiz disse, indeferimento da petição inicial. É uma sentença com ou sem resolução do mérito? Sem resolução do mérito, mas é uma sentença. Qual é o recurso cabível? Apelação. Mas neste caso de indeferimento da petição inicial, quando o juiz receber a sua apelação, ele pode realizar o quê? O juízo de retratação. No prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias. Como é que estamos? Respirando, né? Mal começa, é só a segunda questão, pessoal. Então anote aí, letra D de dado. Letra D de dado. Vamos para a terceira. O Código de Processo Civil regulamenta a produção antecipada da prova. Pessoal, eu acho que vem alguma coisinha sobre isso. A gente vai ter a nossa revisão de véspera, eu faço minhas apostas, mas aqui eu já deixo. Pessoal, vem alguma coisa de prova. De prova mesmo, tá certo? As provas no processo civil. E eu acredito que possa vir alguma coisa sobre produção antecipada de prova. Eu realmente acredito, tá certo? É uma das 7 apostas, digamos assim. Beleza? E aí eu queria que você falasse o seguinte, que você anotasse, aliás. Do lado, produção antecipada de prova. Lê em letras garrafais. Lê o artigo 381. Lê o artigo 381. Lê o artigo 381. O que é que você precisa saber sobre a produção antecipada de prova? Pessoal, olha o nome, produção antecipada de prova. Eu vou pedir a produção de uma prova antes de existir o processo. Eu vou pedir a produção de uma prova antes de existir o processo. Por que é que eu vou fazer isso? Porque aquela prova é muito importante. E a prova ela pode desaparecer. A prova ela pode desaparecer antes de eu ingressar com o processo. Como o quê, professor? Uma prova testemunhal de alguém que está entre a vida e a morte no hospital. Aí eu peço para fazer o quê? Uma produção antecipada de prova, colhendo o depoimento dessa pessoa que está entre a vida e a morte. Que se for esperar daqui a 1 ano para realizar a audiência de instrução, ora 1 ano. Daqui a 2 anos, 3 anos para realizar a audiência de instrução e julgamento, a pessoa já morreu. E aí, se fosse uma testemunha fundamental? Como é que faz? Produção antecipada de prova. Deixa eu perguntar outra coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Onde é que eu vou pedir a produção antecipada de prova?
no juízo onde a prova será produzida. Não é no juiz da causa principal que eu ainda vou ajuizar. Ah, professor, pode ser no juízo onde a prova será produzida? Sim. Aí eu pergunto, pedir no juízo onde a prova será produzida, no domicílio lá da testemunha que será colhido o seu depoimento. Esse juízo que analisou a produção antecipada de prova, vai ser o mesmo juízo da ação principal? Não, porque ele serviu apenas para eu produzir a prova. Então eu peço produção antecipada de prova em casos muito importantes, em casos urgentes, em que a prova, ela pode ser o quê? Extinta e não ser colhida. Não ser possível a sua realização posterior. E o juízo onde for realizada a produção de prova, ele não se torna preventor. O que é a prevenção? Ele não será o juiz competente para analisar a causa principal. Porque a causa principal é outra competência. Não é a competência da produção antecipada de prova. Artigo 381. Artigo 381. Aí vamos lá para a letra A. Sobre tal instituto, assinale a alternativa correta. Letra A. A produção antecipada de prova é cabível, dentre outras hipóteses, quando haja fundado receio de que venha a tornar-se possível a verificação de certos fatos na pendência de ação. Peraí. Haja fundado receio de que venha a se tornar possível a verificação. Meu amigo, na pendência da ação, se a prova é possível de ser produzida durante a pendência da ação principal, cabe produção antecipada de prova? Não, é quando a prova vem a se tornar o quê? Impossível. Impossível. Eu tenho uma testemunha que está entre a vida e a morte, e daqui a 2, 3 anos não é possível mais ter o seu depoimento. Então, peço a produção antecipada de prova, dizendo, ó, ele está aqui realmente num caso muito complicado, muito delicado. Não dá para esperar. Produção antecipada de prova é isso. Ah, mas se for possível, então não é produção antecipada de prova. O erro da letra A está nessa palavrinha aí, ó. Possível. Tudo que eu estou falando está de acordo com o artigo 381. Lê esse artigo, pelo amor de Deus. B. A produção antecipada de prova é cabível, dentre outras hipóteses, quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Olha o que é que ele está me dizendo. Ele está me dizendo que é possível realizar produção antecipada de prova para evitar o ajuizamento de uma ação. Ele está dizendo que é possível realizar a produção antecipada de prova para fazer uma composição amigável. Evitar o quê? Mais um processo no judiciário brasileiro. É uma boa ideia, não é? Será que está certo? Será que não está? Não sei. Vamos para a letra C. Letra C. Proposta a produção antecipada da prova, esta previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta? Não, porque você não sabe qual vai ser o tipo de ação que ainda vai ser proposta. Então não previne coisa nenhuma. Letra D. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro, onde ela deve ser produzida, ou do foro do domicílio do autor. Acabei de falar aqui para vocês, antes de ler, que a competência do juiz é onde a prova deve ser produzida. Ponto. Aí vem ou do foro do domicílio do autor. Lembre da pessoa no leito de morte, um hospital fora do seu domicílio. Você vai trazer a pessoa de ambulância para cá, é? Vai pedir uma carta precatória, é? Daqui que isso seja cumprido. Não faz sentido, pessoal, no foro de domicílio do autor. Então, realmente, a letra B está correta. Peço, analisem as hipóteses no artigo 381. Diga lá. Professor, eu estava relendo essa letra A aqui, eu não entendi bem. A produção antecipada de prova é cabível, dentre outras hipóteses, quando haja fundado receio que ela venha se tornar possível. Qual é o receio de se tornar possível? Isso não é medo. Eu tenho medo, olha só, olha o que é que ele está perguntando, pessoal aqui, tá certo? Ele está perguntando, professor, não entendi qual é o erro da letra A. Fundado receio de a prova se tornar possível. Qual é o receio que você tem de a prova ser possível no decorrer da ação? Isso é medo? É que ela seja impossível, só que ele está falando o quê? Possível.
O receio que você tem é dela se tornar impossível. Dela se tornar possível, isso não é medo. Você diz, que bom. Que bom. O problema é que receio dela se tornar impossível. Não é o receio dela se tornar possível. Diga lá. Certo. Ou do foro do domicílio do réu. Tudo bem, mas não é do autor. O erro da letra D é o quê? Do autor. Se a letra D tivesse dito a competência do juiz é para a realização da prova, é onde ela deve ser produzida, ponto, a letra D estava o quê? Correta. Foi isso não que eu falei. Eu confesso que eu não estou entendendo sua dúvida. Ah, você está dizendo o seguinte, professor, a produção, letra D, a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde ela deve ser produzida. Ou do foro de domicílio do autor, o que é que ele está reclamando? Está reclamando porque eu disse o seguinte, ponto, tá, onde ela deve ser produzida, ponto. Se tivesse parado aí, a letra D estava certa. Ah, professor, mas o senhor está induzindo a erro, porque lá no 381, parágrafo 2º, está dizendo também que ela pode ser produzida no foro de domicílio do réu. Mas a gente não está abordando isso. Pois é isso que eu quero, que esse complemento, que vocês estudem esse artigo 381 em casa. Por que que você pega o celularzinho agora, que é muito simples? Ah, vou ler agora. Ótimo. Mas tem que fazer esse estudo em casa também, pessoal. É bom esse tipo de argumentação, porque diz, professor, mas tem no domicílio do réu também. Show de bola. Mas a questão não abordou isso. Mas show de bola. E os outros parágrafos? Você já leu para comparar? Ah, não leu ainda. Ah, tá certo então. Então vamos lá. Vou ler depois. Ah, eu gostei. Exatamente. Você está aqui não apenas para aprender, para praticar o que você estudou em 5 anos de faculdade para passar e acertar essas 40 questões agora. Nenhum de vocês está começando agora. Que é isso, cara. Não levando pro pessoal não, cara. Que é isso. Não, tranquilo. Tá certo. Professor, só lembrando aqui que além de a prova ser produzida, a competência do juízo deve ser onde ela é produzida, também cabe no foro de domicílio do réu. Estou apenas agregando a aula. Estou apenas lembrando. Muito obrigado, de verdade. Sem ironia nenhuma. Sem ironia nenhuma. É porque às vezes a gente está aqui. Aperto tomei um café também. Não sei nem se as pupilas estão dilatadas. A gente está aqui, aí a gente fica assim. Tá entendendo? Mas não leva o pessoal não, que é isso, jamais. Vai que a prova aborda isso aí que tá falando. Exato. Por isso que eu coloquei a questão. Você vai ler o 381 todinho? Quantas vezes for necessário. Pronto. Beleza. Eu quero é que vocês estudem. É por isso que eu botei a questão. Eu não estou entendendo qual é a reclamação de eu ter botado a questão, mas tudo bem. Vamos lá. Pessoal, pelo amor de Deus, bora pra frente. Todo mundo tem razão. Tem que ler o artigo 381, os incisos, os parágrafos. Acho que são 8 parágrafos, né? Pronto. É como ele disse, se já soubesse tudo, não precisava nem estar aqui. É isso. Dou razão. Eu dou razão. Podemos passar para a prova. Ele está certo. Só para deixar claro. Pronto. Podemos passar para a 4ª questão? Acho que é porque eu acho que a forma como eu lhe respondi, acho que foi muito incisiva. Vamos lá. Não, mas mesmo assim, eu não gosto de arrogância, não. Minha, não foi sua, foi minha, então eu peço desculpa. Vamos lá. Em uma ação judicial proposta por membros de uma mesma família, em que um deles era menor de idade. Opa! O menor de idade, ele é o quê? Autor da ação. Ele é coautor da ação. Quando eu tenho uma ação envolvendo menor de idade, incapaz, seja absolutamente ou relativamente falando, quem é que deve acompanhar esse processo? O Ministério Público. O Ministério
Público. Então, o Ministério Público, no decorrer da ação, ele deve ser intimado para acompanhar o processo como fiscalizador da ação. Como é o nome técnico disso? Custos legis. Deu para ler? Ó, ação envolvendo incapaz, deve haver o acompanhamento pelo Ministério Público na ação de custos legis, na função de custos legis, para acompanhar a legalidade do andamento da ação. Combinado? O Ministério Público como custos legis, ele é parte? Não. Ele é parte? Não. Beleza. Não é parte. Não é parte. Mas vamos em frente. Então, um deles era menor de idade. O feito transcorreu sem a participação do Ministério Público. Pode? Não pode. Então, a gente já sabe que está o quê? Errado. A sentença reconheceu a procedência integral do direito dos autores, tendo inclusive sido confirmada em sede de apelação cível. O cara ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância. Porém, interposto o recurso especial, onde é que é o recurso especial interposto sempre? STJ. Falou de recurso especial, lembre de STJ. O STJ é o único que tem recurso especial no âmbito cível. No âmbito cível. Os autos foram examinados pelo relator no STJ, que identificou a ausência de intimação do Ministério Público. Pergunto, um dos autores era menor de idade, mas ele ganhou. Mas não teve a participação do Ministério Público. Tem nulidade? Sim. Tem nulidade? Tem. Pode ser alegada lá no STJ em sede de recurso especial? Pode. Vamos em frente. Letra A. Nessa hipótese, deverá o relator, letra A, reconhecer de ofício a invalidade de todos os atos praticados na ação a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado. Reconhecer de ofício a invalidade de todos os atos, pessoal, regrinha acho que do direito. Nulidade a gente só declara se houver o quê? Prejuízo. A gente só declara nulidade se houver prejuízo. Ele vai ter que reconhecer essa possível nulidade, mas tem que ser de ofício. Qual foi o prejuízo que teve para o menor? Nenhum. Então ele precisa mandar o quê? Ouvir as partes, intimar as partes. As partes devem se manifestar. Não pode ser de ofício. Então letra A está falsa. Letra A está falsa. Letra B. Prosseguir com o julgamento do recurso especial, pois caberia às partes arguir a nulidade na primeira oportunidade que lhes coubesse falar nos autos, sob pena de preclusão. Pessoal, não houve intimação do Ministério Público. Não houve intimação do Ministério Público. A letra B é justamente o contrário da letra A. Está certa também? São dois extremos. Também está errada. Letra C. Antes de se pronunciar sobre a nulidade, deverá intimar o Ministério Público para se manifestar sobre a existência ou inexistência de prejuízo ao menor. E também deve intimar quem? A gente falou, você falou agora. As partes. Para eu declarar a nulidade, eu preciso ter a presença de prejuízo. Eu preciso ter a presença de prejuízo. Qual foi o prejuízo para o réu? Nenhum. Qual foi o prejuízo para o autor? Nenhum. Mas mesmo assim o juiz tem que mandar intimar as partes? Tem. Só que o Ministério Público, para falar dessa nulidade que existe, ele também tem que ser intimado? Claro que tem. Porque ele era parte lá no processo? Não. Custos legis não é parte. Ele deveria ter sido parte? Não, mas ele deveria ter acompanhado. Então o Ministério Público também tem que... ele também tem que se manifestar sobre a existência de prejuízo? Tem. Pessoal, falou de nulidade, lembre-se, as pessoas têm que se manifestar sobre a existência de prejuízo. Quem? As partes e o próprio Ministério Público. Porque já pensou, lá no Ministério Público, chega lá, teve prejuízo, manda voltar tudo. Aí quando chega no juiz de primeiro grau, teve prejuízo? Não teve, porque ele ganhou. Não teve, porque ele ganhou. Anote aí artigo 279. Artigo 279. Obrigado. Perguntinha. Ministério Público. Tem prazo em dobro? Tem. Para quê? As ações.
Ministério Público tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. Quem mais tem prazo em dobro? Defensoria Pública. Quem mais? Fazenda Pública. Fazenda Pública. Olha o que eu vou falar. 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 Defensoria Pública, Ministério Público e Fazenda Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. Exceto se for um prazo específico para eles. Professor, por que o senhor está falando dessa exceção? Tem uma questãozinha mais à frente. Exceto se for um prazo específico para eles. Quando é um prazo específico direcionado para a Fazenda Pública, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, aquele prazo que está lá não é contado em dobro. Por quê? Porque é um prazo específico para eles. Combinado? Beleza, isso daí. A questão de nulidade, ela em nenhum momento ela preclui dentro do processo, né? Opa! Questão de nulidade. Em nenhum momento ela preclui. Nulidade não. Aí a gente vai para a teoria das nulidades. Existe a nulidade, que não preclui. Existe a anulabilidade. Anulabilidade preclui. Exemplo, professor, de anulabilidade. Incompetência relativa. Exemplo de nulidade. Incompetência absoluta. Esta preclui, esta outra não. Porque aqui no entender ele fala sobre a questão da nulidade, mas sobre o tempo de preclusão, né? Não, mas não cabe não. Cabe não. Não tem pena. Não é nem essa questão, exatamente. Porque a falta de intimação do Ministério Público, como custos legis, é uma causa de nulidade, não de anulabilidade. Nulidade. Estaria errado aqui só a questão da preclusão. Não, e essa questão também de arguir a nulidade na primeira oportunidade. Letra C, artigo 279, pessoal. 279. Professor, a minha colega me fez uma pergunta, que a B está errada. Prosseguir com o julgamento do recurso especial, pois caberia às partes arguir a nulidade na primeira oportunidade que lhes coubesse falar nos autos, sob pena de preclusão. Foi a mesma dúvida que ele acabou de falar. Foi a mesma dúvida. Essa questão de preclusão, pessoal, nulidade, incompetência absoluta, não preclui. A anulabilidade, como incompetência relativa, preclui. E a falta de intimação do Ministério Público. É nulidade ou anulabilidade? É nulidade. Mas para eu declarar a nulidade, precisa existir prejuízo. Precisa existir prejuízo. Letra D. Meu Deus, está muito quente. Letra D. Em caso... No caso do Ministério Público, ele já não poderia ser declarado a nulidade do processo municipal. Porque não houve prejuízo. O juiz, mesmo que o juiz visualize o prejuízo, ele tem que mandar intimar as partes e o Ministério Público. Já imaginou? Tu ganhou o processo, não teve prejuízo nenhum para ti. Só que tu entrou na ação junto com um filho teu menor de idade. Vocês dois juntos são autores. Não é que você está representando ele, não. Você é autor. Aí vocês ganharam, não teve nada. Aí 10 anos depois o processo está lá no recurso especial. Aí o ministro do STJ manda declarar a nulidade de tudo para começar do zero. Faz sentido? Então a ideia é o quê? Sempre que possível tentar salvar o processo. A ideia da teoria das nulidades é essa. Vamos lá? Letra D. Em caso de desprovimento do recurso, com a manutenção do resultado favorável ao menor, não deve ser decretada a nulidade, independentemente do Ministério Público, ante a ausência de prejuízo. Meu amigão, se você viu que está faltando, você tem que regularizar. Repito, por gentileza, artigo 279. Artigo 279. Vamos em frente. Quinta questão. Em determinada sessão do STJ, durante julgamento de recurso especial repetitivo, acerca de discussão referente ao custeio de medicamentos por plano de saúde, questão que se reflete em diversas demandas de consumidores economicamente vulneráveis, foi admitido o ingresso da Defensoria Pública da União na qualidade de guardião dos vulneráveis, custos vulneráveis. Pessoal, essa questão aqui eu coloquei porque é uma jurisprudência relativamente nova. Relativamente nova. Tá certo? Então, a gente falou na questão passada de atuação do Ministério Público. Então, vamos nessa questão falar um pouquinho da Defensoria Pública. Mas antes tem a pergunta dela. Diga lá.
Então vamos lá. Olha só, eu tenho aqui julgamento de recurso especial repetitivo. Se o STJ decidir algo em recurso especial repetitivo, essa decisão é uma jurisprudência, o quê? Que configura um precedente judicial. Lembra que a gente vem falando de precedente judicial, tutela de evidência, a precedente judicial, a questão também de improcedência liminar do pedido. Então, o que são precedentes judiciais? É uma tentativa do CPC de 2015 de tentar encerrar o processo com base na jurisprudência. Sabe quando a gente assiste filme americano que, em vez de estudar a lei, ele estuda os cases? É isso. Então, um bom advogado, eu sempre falo isso em sala de aula, ok? Não basta você conhecer o direito material. Se você conhecer a jurisprudência, dá para você ganhar o jogo, digamos assim. Então, você entra, por exemplo, no STJ, aí você vê lá, jurisprudência. Aí tem o quê? Teses firmadas em julgamento de recursos especiais repetitivos. Teses firmadas em incidente de resolução de demandas repetitivas. Teses firmadas em incidente de assunção de competência. E súmulas. Está tudo lá na aba de jurisprudência. O que é isso daí? Precedente judicial. Você vai no STF, tem a mesma coisa. Súmula, súmula vinculante, só que não é recurso especial repetitivo. É o quê? Recurso extraordinário repetitivo. Então, essas decisões do STJ e do STF, elas são verdadeiros precedentes judiciais. No caso aqui, ele está falando de medicamento de alto custo. Opa, isso daqui vai envolver pessoas vulneráveis. Então, vou mandar intimar a Defensoria Pública da União. Por quê? Porque aquilo que eu decidi aqui vai valer para todo o Brasil. Vai valer para todo o Brasil. Perfeito. Nessa hipótese, de acordo com a jurisprudência do STJ, pessoal, essa questão, esse tipo de questão, entendo por que é que eu coloquei aqui, para chamar a atenção de vocês para a Defensoria Pública. Porque teve aí uma questão de Ministério Público, teve agora uma questão de Defensoria Pública. Não vai vir na prova de vocês uma questão cobrando apenas jurisprudência, tá certo? Essa questão aqui, ela foi tirada um pouquinho de contexto, mas eu coloquei de propósito chamar a atenção da Defensoria Pública. Aí ele fala assim, o STJ, né? Atuação como guardião dos vulneráveis pela Defensoria Pública. Não possui fundamento no ordenamento jurídico brasileiro. Pergunto, a Defensoria Pública serve o quê? Para defender o interesse dos hipossuficientes, aqueles que são considerados vulneráveis. Quer dizer, em todo ordenamento jurídico, não existe nada que diga que a Defensoria Pública seja para defender a causa dessas pessoas? Claro que tem. Aonde? Na Constituição. Funções essenciais à justiça. Então, letra A está falsa. Letra B. Opa. Está eivada de nulidade relativa. Por ausência de fundamento para essa forma de intervenção, ausência de fundamento, o fundamento está na Constituição. Letra C. É adequada desde que se restrinja ao mero acompanhamento do processo, sendo vedada a prática de atos processuais pela Defensoria Pública. Pessoal, quer dizer então que se o STJ decidir contra esses vulneráveis, a Defensoria Pública da União não pode recorrer dessa decisão? Claro que pode. Claro que pode. Aí só sobrou a letra D. Representa uma forma interventiva da Defensoria Pública em nome próprio e em favor de seus interesses institucionais, sendo-lhe permitida a interposição de recurso. Pessoal, essa parte da interposição de recurso está no CPC. Agora eu vou lembrar, não estou lembrando qual é o artigo específico do CPC que fala dos atos da Defensoria Pública. Eu vou ficar devendo isso, mas além do fundamento constitucional está na Constituição, o fundamento constitucional está na Constituição, além do fundamento estar na Constituição, tem também no CPC. Quem puder ajudar aí, porque também aí... Um dia eu irei decorar todos os artigos do CPC. Não é hoje. Um dia eu irei. Tá certo? Mas quem puder, coloca aí da atuação da Defensoria Pública. Diz. Vamos em frente. Sexta questão. Vou usar o microfone. Melhora alguma coisa? Tá em cima do fio, ó. Diz. Não, ele não está falando de plano de saúde, não.
Ele está falando da questão da entrega de medicamento, tá certo? Por plano de saúde. É entrega de medicamento. Ele não está falando quem é que pode pagar ou não plano de saúde. Cara, tem plano de saúde que a pessoa cobra R$ 9,90 por mês. Eu lhe falo com toda certeza. Porque eu atuo numa área que tem isso. E a gente fiscaliza isso. É verdade? Eu estou falando sério. Se você passear pelo centro da cidade, você encontra gente com plano odontológico e plano de saúde. Tem até farmácia oferecendo plano de saúde por R$ 14,90 por mês, telemedicina. Não vou dizer qual é a farmácia, mas é um plano de saúde que você contrata lá. Aí, quem tem plano de saúde aqui tem dinheiro. Se você está contratando um plano de saúde que você tem apartamento e helicóptero, como tem, aí é outra história, eu fico calado. Mas se for esse plano de saúde de R$ 14,90 de telemedicina numa farmácia, que nem pode ter, né? A gente está até notificando, mas deixa pra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lutar contra tudo, contra todos. Letra D, tá certo, pessoal? Artigo 185, artigo 185. Obrigado, Defensoria Pública. Muito obrigado. Artigo 185. Vamos lá. Considere as seguintes situações. 1. Joaquim. Não leia as alternativas. Não leia as alternativas. Não leia as alternativas. Calma. Vem comigo. Joaquim ajuizou a ação requerendo pagamento de R$10.000 a título de danos morais em face do Hospital X, em razão de uma infecção hospitalar. O juiz julgou a ação parcialmente procedente. Luziane, e aí? Vamos de qualquer... Pior que se fechar aqui, a gente morre. Cabe não. Cabe não. Não, aí eu não me meto nessa seara, não. Aí já não é da minha alçada. Tá ruim, né? Pra você, tá ruim também, né? Eu não sei nem aumentar o som disso. Onde é que aumenta o som disso? Tem como aumentar, JP? Calma, macho, calma. Lembrem-se, eu sou um pobre professor, que estou aqui sábado de manhã, enquanto minhas filhas estão na praia. O professor não tem culpa. Obrigado, JP. O professor não tem culpa. Tá certo? Não, o professor não tem culpa. Aí você lembra do Código Civil, a responsabilidade objetiva é do empregador. Tá certo? O professor não tem culpa. Vamos lá, sexta questão. Agora ficou bom. Considera as seguintes situações. Joaquim ajuizou a ação requerendo o pagamento de R$10.000 a título de danos morais em face do Hospital X, em razão de uma infecção hospitalar. O juiz julgou a ação parcialmente procedente e condenou o Hospital X ao pagamento de R$5.000. Essa decisão do juiz, essa sentença do juiz, tem algum erro? O cara pediu R$10.000, o juiz analisou e disse, eu te dou 5. Tem algum erro essa decisão? Tem erro? Não. Você pediu 10, ele te deu 5. Tem algum erro? Tá. Fernando, 2, né? Fernando ajuizou a ação de reintegração de posse em face de uma escola particular. O juiz julgou procedente a ação, condenando a escola a desocupar o imóvel e a pagar a Fernando indenização e danos morais e materiais no valor de R$10.000. O Fernando tinha pedido indenização? Não. Essa sentença tem um erro? Tem. O juiz está dando algo que ele não pediu. Essa sentença tem erro. Que tipo de sentença é essa que eu dou além do que eu pedi? Não é que eu dou a mais, eu dou além do que eu pedi. Extra petita. Extra petita.
Qual é a diferença de extra para ultra petita? A ultra é, por exemplo, pedir indenização de 10 mil. O juiz disse para você, poxa, você é um pobre professor, vou lhe dar 15. Opa, eu só pedi 10, estou ganhando 15. Isso é ultra. Ele analisou o meu pedido e dentro daquele pedido ele me deu mais do que eu pedi. A extra, ele está me dando algo que eu não pedi. Ele está indo além, ele está indo por fora. Eu pedi a desocupação, mas não pedi indenização. Ele está me dando os dois. Eu não vou recorrer, né? Beleza. Então tem erro. Ela é extra petita. E Júlia ajuizou a ação requerendo a condenação da empresa Y ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000. E o juiz julgou a ação procedente condenando a empresa ao pagamento de 10 mil. Que tipo de decisão é essa? Ultra petita. Qual é a letra? Diante das situações apresentadas, é correto afirmar nessa ordem. Letra A. Letra A, a sentença é citra petita, a primeira lá do menino. Vamos analisar a do Joaquim. Ele pediu 10, o juiz deu 5. Tem algum erro? Não. Não possui nenhum defeito. A segunda é extra e a terceira é ultra petita. Qual é a resposta? Ah, professor, mas eu não entendi por que a primeira não possui defeito e não é citra. A citra petita, ela não é o contrário. Olha só, muita gente pensa que a citra petita é como se fosse o contrário de ultra petita. Não é. A citra petita, ela é o contrário da extra petita. Por exemplo, eu pedi danos morais. Aí veio o juiz e me dá danos morais e materiais. Eu não pedi danos materiais, mas ele me deu. Então, ela é extra petita. Outra coisa é quando eu peço danos morais e materiais e o juiz só se pronuncia sobre os danos morais. Ele não fala nada sobre os danos materiais. Essa é a citra petita. Toda decisão citra petita, ela é uma omissão. Toda decisão citra petita, ela é uma decisão omissa. E aí você lembra, o que é que eu ajuizo contra decisões... Ajuizo não, o que é que eu interponho, o que é que eu oponho contra decisões omissas? Embargos de declaração no prazo de 5 dias. Toda decisão citra petita é uma decisão omissa. Contra decisões omissas cabem a oposição de embargos de declaração no prazo de 5 dias. Combinado? Qual é o principal efeito dos embargos de declaração? Os embargos de declaração, anotem, eles interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Os embargos de declaração interrompem. Ah, peraí, o juiz deu a decisão. Eu tenho 15 dias para apelar. No 5º dia, em vez de apresentar apelação, eu opus o quê? Embargos de declaração. Então, o prazo da apelação volta a correr do zero. Quando? Quando o juiz decidiu os embargos. Então, quando o juiz decidiu os embargos, eu tenho duas opções. Ou eu oponho novos embargos, não recomendo, tá certo? Ou você vai logo para apelação. E aí você tem mais 15 dias para apelar. O principal efeito dos embargos é a interrupção dos prazos recursais. E aí o pessoal utiliza embargo de declaração só para atrasar o andamento do processo. É o chamado embargo de declaração protelatório. Protelatório. O que é que acontece? Olha o que eu estou pegando a questão para falar de embargo de declaração. Tá? O que é que acontece quando eu tenho embargos de declaração protelatórios? Multa de até 2% do valor da causa. Só que você não satisfeito, você diz, o juiz não corrigiu a omissão dele. Vou opor novos embargos de declaração. Aí o juiz entende que isso daí é o quê? Uma reiteração de uma intenção manifestamente protelatória. Peraí, meu amigão, já disse que o teu primeiro embargo era protelatório. Aí tu vem e embarga de novo, protelatório de novo. Segundo embargo de declaração protelatória, a multa aumenta para 10%. E você fica impedido, olha o que eu vou falar, você fica impedido de opor novos embargos de declaração. E a tua apelação só vai ser conhecida se tu pagar a multa. Tu está percebendo como a oposição de novos embargos de declaração protelatórios te prejudica?
Porque tu já opôs embargo de declaração protelatório, multa de 2%, beleza. Não satisfeito, opôs novos embargos de declaração protelatórios, a multa aumenta para 10%. Você não pode opor novos embargos de declaração e a tua apelação só será conhecida se tu pagar a multa de 10% agora. É como se fosse realmente um puxão de orelha bem dado. Um puxão de orelha bem dado. Aí eu fui coçar, tá? Falei de puxar a orelha e cocei aqui. Combinado? Esse prazo todo aí fica interrompido. Confesso pra vocês que eu já fiz isso. Não, já fiz. Contra mesmo, teve uma decisão de um juiz trabalhista, não vou dizer quem, que a decisão dele era omissa. Era omissa, mas era omissa mesmo. Ajuizei embargo de declaração, aí ele decidiu, não corrigiu a omissão, ajuizei novos embargos de declaração, e depois ajuizei os embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração. Foi. Mas, claro, eu estava autorizado pelo cliente a fazer isso, tá? Não foi da minha cabeça, não. Beleza, ele não aceitou. Mas o bom foi que o tribunal TRT aqui reverteu. Bem feito. 7ª questão. Eu marquei letra A, perdão, não é letra A, não. Letra C. Porque o pessoal que está assistindo a aula, né? Letra C, perdão. 7ª. Determinadas sentenças proferidas contra o poder público estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito. Determinadas sentenças proferidas contra o poder público estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmadas pelo tribunal. Conforme os contornos conferidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, é verdadeiro afirmar que não haverá remessa necessária. Pessoal, o que ele diz no início da questão é o conceito de remessa necessária. O que é, deixa eu vir para esse lado aqui, o que é remessa necessária? Remessa necessária é isso. Se você está litigando contra o poder público, a depender da questão que você está litigando contra o poder público, mesmo que você ganhe, tem que ter a remessa necessária. O que é isso? O juiz obrigatoriamente vai mandar aquele processo para o tribunal confirmar ou não. Ah, professor, é muito lindo, porque quando é a Fazenda Pública contra a gente não acontece isso, é verdade. Mas quando é a gente contra a Fazenda Pública acontece, sim, é o que se chama de prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Exemplo, ela tem prazo em dobro. A gente não tem. São prerrogativas da Fazenda Pública. Beleza. E aí eu queria que você anotasse o artigo 496. 496. Anote o que eu estou falando aí. 496, remessa necessária. Remessa necessária. Quando ocorre... Ah, professor, mas ele está perguntando quando não ocorre. Amigo, se você souber quando ocorre... Anote. Se você ganhar um processo contra a União, ou as autarquias e fundações federais, para que haja a remessa necessária, tem que ser um valor superior a 1.000 salários mínimos. Superior a 1.000 salários mínimos. Então, se você ganhar uma causa de até 1.000 salários mínimos, vai ter remessa necessária? Não. Não tem remessa necessária. Repito, se você estiver litigando contra a União e ganhar uma causa superior a 1.000 salários mínimos, haverá remessa necessária. Uma causa de 1 até 1.000 salários mínimos contra a União, não tem remessa necessária. E contra os estados? Contra os estados e municípios capitais de estados. Contra os estados e municípios capitais de estados. Só em causa superior a 500 salários mínimos. Então, se você tem uma ação contra o estado do Rio de Janeiro de até 500 salários mínimos e ganha, não precisa ter remessa necessária. Obviamente que o procurador do estado vai recorrer, né? Obviamente. E nos demais municípios, e nos municípios que não são capitais de estados, somente para causa superior a 100 salários mínimos. Então, União é causa superior a 1.000, estados e capitais do estado, causa superior a 500, e os demais municípios em causa superior a 100 salários mínimos. Perfeito. Só que vem o artigo 496, eu não lembro agora se é o parágrafo 1º ou o parágrafo 2º, que, mesmo que a causa seja de 1 milhão de salários mínimos, você vai virar bilionário. Vamos imaginar, mesmo que a causa seja de mais de 1.000 salários mínimos contra a União. Mas se você tiver ganho, porque o juiz decidiu de acordo com súmula vinculante, se o juiz decidiu de acordo com o precedente judicial, vai ter remessa necessária?
Vai ter remessa necessária? Olha só, você está litigando contra a União pedindo 10 milhões de reais. E você ganhou. Mas você ganhou porque o juiz de primeiro grau aplicou uma súmula vinculante do STF. Terá remessa necessária? É uma súmula vinculante. Vai ter remessa necessária? Não. Por quê? Porque o juiz está aplicando a súmula vinculante. Ou seja, quando chegar lá no tribunal, o tribunal vai ter outra opção de decidir? Não. Ou aplica a súmula vinculante, ou aplica a súmula vinculante, não tem outra opção. Então o juiz aplicou de pronto a súmula vinculante. Poderia ser para uma tese firmada em recurso extraordinário repetitivo? Precedente judicial? Podia. Podia ser tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas? Podia, porque tudo isso é o que? Precedente judicial. Tudo isso é precedente judicial. Então, olha só, quando é que acontece remessa necessária? União, causa superior a 1.000 salários mínimos. Estados e capitais, causa superior a 500 salários mínimos. Demais municípios, causa superior a 6 salários mínimos. Quando for inferior, não tem remessa necessária. Ou então, também não tem remessa necessária quando o juiz decide de acordo com o precedente judicial. Porque o tribunal não tem outra opção a não ser aplicar o precedente. Tá certo? Então, para que remessa necessária? Aí a gente vai para a 7ª questão. Ele pergunta, é verdadeiro afirmar que não haverá remessa necessária? Letra A. Quando a sentença estiver fundada em entendimento coincidente com a orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Ou seja, eu estou falando agora de outro caso, professor. Não é precedente judicial, não é a questão das causas de salários mínimos. Eu estou dizendo que o próprio órgão, a própria União na AGU, o próprio Estado na Procuradoria-Geral do Estado, o próprio município na Procuradoria-Geral do município, já tem um entendimento interno, já tem um parecer, uma questão interna aprovada dizendo que nessas causas não precisa recorrer. Não sei, vamos para a letra B. Quando o valor da condenação for inferior a 600 salários mínimos para os estados, não, é quando a condenação for o quê? A 500, até 500 precisa de remessa necessária? Não, ele fala o quê? 600 salários mínimos. Está errado? Tá. Se for 550 salários mínimos, é inferior a 600, mas vai ter remessa necessária? Vai. Vai, pessoal. Vocês estão entendendo a matemática? 550 é maior do que 500? É. Vai ter remessa necessária? Quando é que tem remessa necessária? Eu falei união, quando a causa que você ganhar é superior a 1.000 salários mínimos. Só que na letra B ele está perguntando dos estados. Os estados a causa tem que ser superior ao quê? 500. Aí vem a letra B e diz... Quando o valor da condenação for inferior a 600 salários mínimos. Aí eu ganhei uma causa de 550 salários mínimos. Vai ter remessa necessária? Vai. Então a letra B está o quê? Errada! É por causa dos 600, não é por causa do inferior nem superior não, pessoal. Não, pessoal, calma nada. É porque você... Acordem, pelo amor de Deus. Eu disse ó, que causas superiores a 500 salários mínimos precisa de remessa necessária. Aí vem a questão dizendo se a causa for inferior a 600. Aí eu pergunto, não é por causa do inferior, é por causa dos 600. Pessoal, uma causa de 550 salários mínimos. Vai ter remessa necessária? Vai, porque ela é superior a 500 salários mínimos. Ah, professor, mas é inferior a 600, mas vai ter. Por isso a letra B está o quê? Errada. Não tem a ver com o inferior ou superior, tem a ver com os 600 que está aí. Vocês ainda não entenderam, né? Como a falta de um quadro, como a falta de um quadro faz. 550 é inferior a 600? É. Mas é superior a 500, por isso a letra B está o quê? Errada. Exatamente. Se a causa for inferior a 600 salários mínimos. Não é por isso. É porque lá no artigo 4.6 fala quando a causa for superior a 500. Aí eu pergunto a vocês, se for 550, vai ter? Vai, mas não é inferior a 600? Então o item B está o quê? Falso.
O ITB está falso. Olha, um quadro faz falta, viu, JP? Quadro faz falta. Quadro faz falta. Alexandre tá poupando texto. Escreve nessa cortina aí, pega. Escreve na cortina. Sati esteve aqui. Pessoal, resumindo, tem que ser superior a 500. Não tem nada a ver com inferior a 600. Pronto. Eu fui querer dar o exemplo, acabei foi confundindo a cabeça de vocês. Foi mesmo, né? Letra C. Quando a sentença estiver fundada em súmula do STF, desde que seja vinculante. Peraí. Súmula vinculante é precedente judicial. Ele olha assim, quando a sentença estiver fundada em súmula do STF, desde que seja vinculante, quer dizer que súmula do STF não é precedente judicial? Vamos lá. Súmula do STF é precedente judicial? É. Súmula vinculante é precedente judicial? Súmula e súmula vinculante são a mesma coisa? Súmula e súmula vinculante são a mesma coisa? Não. Eu tenho a súmula vinculante do STF, que é precedente judicial. Eu aplico. E eu tenho uma súmula normal do STF, súmula 800 do STF. É precedente judicial? É. Ou não é? É, pessoal. Então, pra que tem súmula do STF, pessoal? Paz, o... Não, quero não. Quero não. Quero não. Pessoal, pelo amor de Deus, vocês não sabem a diferença de súmula para súmula vinculante, não? Explica aí qual é a diferença. Toda súmula vinculante é do STF e deve ser obrigatoriamente aplicada por todos os órgãos do Poder Judiciário. A súmula do STF, ela também é precedente judicial. A única questão é que ela não é de aplicação obrigatória, mas ela é um precedente judicial. Se você pegar um caso depois, como advogada de um cliente, e o caso se amoldar exatamente na súmula 800 do STF, rapaz, a gente tem uma... Você nunca vai dizer para o cliente que você vai ganhar, tá? Você vai dizer que tem uma grande probabilidade que o direito da pessoa é bom, mas você por dentro está vibrando. Por quê? Porque você vai chegar para o juiz e dizer, juiz, o caso da minha cliente é igual à súmula 800 do STF. É um precedente judicial? Sim. É. Qual é o problema da letra C? Que ele está dizendo que só se aplica se for súmula vinculante. Ele está dizendo que súmula normal do STF não serve para nada. Tá certo isso? Ele está limitando. Se ele dissesse assim, quando a sentença estiver fundada em súmula vinculante do STF, estaria certo? Estaria. Se ele tivesse dito assim, quando a sentença estiver fundada em súmula do STF, estaria certo? Estaria também. O problema é que ele coloca somente se for vinculante. Está excluindo a outra. Ele está excluindo a súmula normal do STF. Letra D. Pessoal, eu entendo porque é que ninguém gosta de processo civil. Eu entendo. Letra D. Quando o polo passivo for constituído por municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor da condenação, não. Só não vai haver remessa necessária contra os municípios quando o valor da condenação for o quê? Não vai haver, não vai haver. Se for até 100, porque se for superior a 100 salários mínimos, vai ter remessa necessária. Ele fala, independentemente do valor? Não, depende do valor. Então a gente volta lá para a letra A, pessoal. Quando a sentença estiver fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. Isso está no parágrafo 4º, é no parágrafo 3º do artigo 496. Parágrafo 4º é o parágrafo 3º do artigo 496. Quem está assistindo às aulas está estranhando essa aula. Por quê? Porque se você pegar as 15 questões da primeira aula de resolução de questões de processo civil, eu coloquei todas com aquilo que a gente trabalha em sala de aula. Só que a gente trabalha em sala de aula com 4 aulas. Nesta daqui,
Eu disse, vou colocar 15 questões de assuntos que têm uma probabilidade grande de cair, que não foi bem trabalhado em sala de aula ou que não foi visto em sala de aula. Tá certo? Então, é de propósito. Então, quem estiver estranhando, quem tiver pé da vida consigo mesmo ou comigo, eu peço desculpas. Tá certo? Trouxe as camisas? Trouxe as camisas? Não trouxe. Pois é. Perdeu venda. 7ª questão, letra A. Vamos para a 8ª. A nossa aula vai até quando? Até 11h30, é? Não, tá perto de acabar não, nem venha. 8ª questão. Não pegue café. 8ª questão. Determinado... Pessoal, essa 8ª é aquela que é para você acertar. Não estou menosprezando. Essa é aquela que é para você acertar. Essa você tem que acertar. Galera do fundão, você tem que acertar essa questão. Tá ouvindo? Determinado indivíduo, réu em processo que tramita no 1º grau de juizado especial, deseja impetrar mandado de segurança contra a decisão interlocutória teratológica prolatada pelo magistrado. Por que ele está ajuizando mandado de segurança? Porque nos juizados especiais, contra decisões interlocutórias, não cabe agravo de instrumento. Então, se não cabe agravo de instrumento, para evitar uma injustiça, eu vou o quê? Com mandado de segurança. Perfeito. O juiz é o juiz de 1º grau do juizado especial. Esse mandado de segurança é como se fosse um recurso contra essa decisão interlocutória. Vou nem ler o resto da questão. Quem é que vai analisar este mandado de segurança? Quem é que está acima do juiz de 1º grau do juizado especial? Quem é? Diga, pode falar. Diga, turma recursal. Basta você saber que na esfera dos juizados especiais, se você quiser que a sentença, que a decisão, que qualquer coisa que o juiz do juizado especial diga seja revisto, não vai para o Tribunal de Justiça. Vai passar primeiro pela turma recursal. Tá certo? Considerando-se essa situação hipotética, o entendimento simulado, não precisa nem de entendimento simulado da STJ, o pessoal está na Lei 9.099. O mandado de segurança deve ser processado e examinado por quem? Por turma recursal. Você pode não saber nada de juizado especial, você pode nada da Lei 9.099. Nada. Mas você tem que saber que antes do tribunal tem a turma recursal. Antes do tribunal tem a turma recursal. É o mínimo que você precisa saber. E se não me falha a memória, 2 semanas atrás, nas 15 questões, a primeira questão que nós falamos foi a questão relativa a juizados especiais. Juizados especiais cíveis têm competência para analisar causas de até quantos salários mínimos? 40. Mas você pode adentrar no juizado especial cível sem advogado, desde que a causa seja de até 20 salários mínimos. Cabe intervenção de terceiros, com exceção de uma espécie de intervenção de terceiros. Qual é? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cabe citação por edital, que foi a questão lá. Cabe citação por edital? Não. Diga. Olha só, professor, você pode, no juizado especial cível, propor um incidente de consideração de personalidade jurídica? Pode. Mas, professor, estou lendo a Lei 9.099 e ela é expressa. Não cabe intervenção de terceiros. Beleza. Aí você pega o CPC, lá na parte das disposições finais e transitórias. Artigo 1062. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica cabe nos juizados especiais cíveis. Aí eu tenho aí um conflito aparente de normas, antinomia, que eu vou resolver como? Pelo critério da cronologia. Norma mais nova prevalece sobre norma antiga. Eu tenho uma norma de 2015 que diz que o incidente se aplica no juizado especial. Enquanto eu tenho uma norma de 1995, 20 anos atrás, que diz que não se aplica. Eu vou aplicar qual? A de 20 anos atrás ou a nova? A nova. Não por causa da Lei 9.099, mas por causa do artigo 1062 do CPC. Ótima pergunta. Essa 8ª foi tranquila, né? Para apaziguar os ânimos, para criarmos esperanças. 9ª questão.
Vocês vão ter aula amanhã, né? No julgamento de um recurso de apelação em órgão colegiado. Pessoal, e essa nona questão, o que é que eu vi? A FGV está adorando cobrar isso daqui, tá? A FGV está adorando cobrar isso daqui. Isso daqui vai aparecer um dia na prova da OAB. E eu acredito que seja nessa prova da OAB. Se não for na próxima, vai aparecer. Ou nessa prova. Essa daqui. No julgamento de um recurso de apelação em órgão colegiado de TJ, o relator votou no sentido de não conhecer do recurso por ausência de requisito de admissibilidade recursal. Posteriormente, houve divergência entre os outros 2 desembargadores que participavam do julgamento. Um deles acompanhou o voto do relator e o outro discordou quanto à admissibilidade, porque entendeu pelo conhecimento da apelação. Então, olha só, eu estou dentro de um órgão fracionário do Tribunal de Justiça, que é composto por 3 desembargadores. 2 disseram que o recurso não deveria ser conhecido. E o outro divergiu. Eu tenho um julgamento que aí não unânime. Eu tenho um julgamento não unânime. Beleza. O que é que o aluno pensa? Ah, julgamento não unânime, embargos infringentes. Julgamento não unânime, você não vai utilizar de embargos. O CPC ele te dá uma alternativa. Artigo 9.4, o pessoal está caindo muito pela FGV, Brasil afora. E um dia ela vai trazer isso para a OAB. Tenho certeza absoluta que um dia ela vai trazer para a OAB. Se vai ser essa ou o próximo curso, não sei, mas ela vai trazer. Artigo 942. É a técnica... É a técnica de julgamento ampliado. Técnica de julgamento ampliado. Técnica de julgamento ampliado. Eu estou dentro de um órgão fracionário que deu uma decisão não unânime. Olha só, estou dentro de um órgão fracionário que deu uma decisão não unânime. Aí está passando pelo corredor 2 desembargadores. 2. De 3 e para 5. Por quê? Porque é possível reverter? É. De 3 e para 5, né? Aí está passando pelo corredor 2 desembargadores. Aí o presidente da sessão diz, entra aqui. Senta aí. Aí os 2 desembargadores, opa, tá, vamos sentar. É o seguinte, nós estamos aqui nesse julgamento dessa apelação e deu um acordo não unânime aqui, vai dar um acordo não unânime. Olha o voto aqui, olha essa causa. Aí o cara lê o voto. Aí os outros 2 escutando. Tá certo, tá certo. Pois é, eu e o colega aqui dissemos o quê? Que o recurso não deve ser conhecido. Já o outro desembargador aqui quer que o recurso seja conhecido. Quem é que tem razão? Pronto. Aí esses outros 2 vão analisar a causa naquele momento, naquela sessão de julgamento. Se estiverem presentes, né? Eles vão analisar a causa. Beleza. E aí eles vão analisar, opa, quem tem razão é esse aqui que está sozinho. E aí aquele voto que seria de 2-1 contra o não conhecimento do recurso vira 3-2 pela admissibilidade do recurso. Entenda, isso é uma coisa muito específica na apelação. Quando existe a possibilidade de decisão não unânime. Quando existe a possibilidade de decisão não unânime, para não haver a interposição de um recurso, de um agravo interno, eu pego e amplio esse julgamento de 3 para 5. Ah, professor, e se for 5? De 5 para 7, para 9? Não sei, mas de 3 para 5. No mesmo julgamento. Isso não acontece sempre. Isso depende de vários fatores. Tá certo? De 3 para 5. O quê? Para tentar reverter. Por quê? Porque se houver a técnica de julgamento ampliado e for confirmado o voto do relator pela não admissibilidade do recurso, o cara não pode sequer recorrer. Ou seja, o processo morre ali. Entendeu a importância? Isso não havia no CPC anterior. Ninguém nunca prestou atenção nisso, nesse CPC novo. E de 1 ano e meio para cá, a FGV começou a cobrar isso nas provas que ela faz por aí afora de advogado. Eu disse, tenho que levar isso para essa aula. Combinado? Beleza. Professor, mas dentro do procedimento formal, tem um voto divergente, aí tem um outro julgamento, né? Ah, professor, mas se não tiver a técnica de julgamento ampliado, você recorre para o pleno do tribunal. Você pode ter, por exemplo, um agravo regimental. Um agravo regimental. Ah, professor, mas aí eu vou ter que ler o regimento do tribunal. Vai, mas pode. Ótima pergunta. Professor, e se não acontecer, eu posso recorrer? Pode.
para que seja analisado pelo pleno? Pode. Então vamos lá. Nessa situação hipotética, de acordo com o previsto no CPC e com a jurisprudência do STJ, a técnica de ampliação do colegiado com a participação de outros julgadores, letra A, não deverá ser aplicada, porque o CPC expressamente veda essa ampliação. Não, eu estou dizendo que ele permite. Letra A está falsa. B, não deverá ser aplicada, porque somente é cabível quando há divergência quanto ao mérito. Não, é cabível sempre que não houver um acordo unânime. Não interessa se é em relação ao mérito, não interessa se é em relação aos pressupostos recursais. Então, somente da letra B deixa o item falso. C, somente será aplicada caso haja expressa manifestação do interessado pelo prosseguimento do julgamento. Não, pode ser de ofício. Aquele julgador, aquele desembargador que está sozinho, ele pede para ter ampliação do julgamento. Não precisa ser a parte. Ele próprio pode pedir. Então, não precisa a parte pedir. Então, somente da letra C deixa o item falso. Aí vem para a letra D. Deverá ser aplicada de ofício, sendo possível o prosseguimento do julgamento na mesma sessão do tribunal, caso estejam presentes outros julgadores do órgão colegiado aptos a votar, desde que estejam presentes, entendeu? Pode ser que o desembargador está em casa, faltou ali a sessão. Quem é que vai descontar ali do subsídio do desembargador que ele faltou? Brasil, né? Letra D. Base em quê? Artigo 942. Vocês estão vendo que eu estou falando aí, artigo 381, prova, né, produção de prova antecipada. Trabalhei na questão passada, trabalhei nessa questão da Lei 9.099, né, na aula passada e nessa, Lei 9.099. Aí agora, essa questão aqui do 942. Aí a gente adentra agora cumprimento de sentença e execução. Cumprimento de sentença e execução. Qual é a diferença? É que o cumprimento de sentença a gente executa um título executivo judicial. Qual é a forma de defesa? Impugnação ao cumprimento de sentença. Já no processo de execução, eu vou executar um título executivo extrajudicial. Qual é a forma de defesa do executado? Embargos à execução. Embargos à execução. Beleza. Beleza. Aí a gente vai para a 10ª questão. Proposta ação de obrigação de pagar a quantia certa contra o município Bela Vista na vara da Fazenda Pública da comarca. Opa! Ação de obrigação de pagar a quantia certa contra o município. Isso é o quê? Contra a Fazenda Pública. A sentença de primeiro grau proveu integralmente os pedidos autorais, mas a decisão não foi cumprida voluntariamente pela administração pública. Pessoal, olha só. O cara entrou com uma ação, fase de conhecimento, ganhou. Ele vai agora botar o dinheiro no bolso. Como é que se chama isso? Cumprimento de sentença. Se fosse contra qualquer ser humano normal, nós, réis mortais, se a gente não pagar, a gente vai ser multado. E se a Fazenda Pública não pagar, vai ter multa para ela? Não. Prerrogativa processual da Fazenda Pública. Vai ter multa contra ela? Não. Beleza, aí eu estou aqui no caso em que a administração pública foi intimada para pagar o valor que eu ganhei e não pagou. O que é que eu, parte vencedora, eu, advogado da parte vencedora, devo fazer? Letra A. Nos mesmos autos, juntar a petição inicial, requerendo a abertura de processo de execução fiscal. Olha o manicômio se você marcar a letra A. Você vai ajuizar uma ação de execução fiscal contra a Fazenda Pública. É possível nós, seres humanos normais, ajuizarmos a ação de execução fiscal contra a Fazenda Pública? Meu amigo, a execução fiscal é sempre a Fazenda Pública contra nós. Exatamente. Jamais, pessoal, letra não marque, pelo amor de Deus. Você está dizendo que você vai cobrar uma dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública. Não existe isso. Vocês viram a Lei 6.830, né? Não viram? A Lei de Execução Fiscal? Um de cada vez, pessoal. Vimos, professor, claro. Fica calado. Letra B. A parte vencedora, então, deve, em processo autônomo, em um outro processo, pedir para o município te pagar. Em um outro processo. Não, pessoal, você deve o quê? Pedir que ele te pague no mesmo processo.
Letra C. Nos mesmos autos, juntar simples petição, informando ao juiz o descumprimento do município vencido e requerendo a abertura da fase de cumprimento de sentença, porque você está executando o título executivo judicial, que é a sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar. Aí, letra D. Em processo autônomo, não, pessoal, não precisa de outro processo. Você só começa uma nova fase, a fase de execução, através do cumprimento de sentença. Então, aqui só tem a letra C. 11ª. Mais uma. Acerca da defesa do executado na fase de cumprimento de sentença. Como é o nome da defesa do executado no cumprimento de sentença? Impugnação. Vamos lá. Letra A. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença não impedirá a efetivação dos atos de substituição, reforço ou redução da penhora e de avaliação dos bens. Professor, não sei para onde vai nessa letra A. Vou pular. Letra B. Não sei para onde vai. Não sei. Letra B. Dentre as matérias da impugnação, é possível a alegação de que a decisão exequenda aplicou norma tida por inconstitucional pelo STF. A pessoa ganhou de você. Com base na lei número 30.000. Aí veio o STF e disse que essa lei número 30.000 é o quê? Inconstitucional. Você que é o executado, vai utilizar essa decisão do STF para dizer que não tem que pagar a pessoa? Vai. Se você é o executado que tem que pagar, vou dizer, juiz, eu não vou pagar porque agora o STF disse que a lei número 30.000, que deu ganho de causa para a outra parte, é inconstitucional. Você vai utilizar isso ou não na defesa? Vai. Agora, a grande questão é, essa questão do STF, quando foi que o STF decidiu que a lei número 30.000 é inconstitucional? Foi antes ou depois do trânsito em julgado da sentença do juiz que diz que você tem que pagar? Porque se for depois do trânsito em julgado, aconteceu o efeito da coisa julgada. Aí o que é que eu tenho que respeitar? A jurisprudência do STF ou a coisa julgada prevista constitucionalmente? A coisa julgada prevista constitucionalmente. Então, essa decisão do STF que reconheceu a lei inconstitucional deve ser o quê? Antes do trânsito em julgado. Porque se for depois do trânsito em julgado, morreu, amigão, vou ter que pagar. Mesmo que o STF diga que é inconstitucional, vou ter que pagar. Porque eu vou respeitar a coisa julgada. Perfeito? Aí vem a letra B. A letra B está dizendo que dentre as matérias de defesa, é possível a alegação de que a decisão que me mande pagar alguma coisa para alguém aplicou uma norma que foi considerada inconstitucional pelo STF, mas que o STF considerou essa norma inconstitucional após o trânsito em julgado da decisão. É após? Tem que ser o quê? Antes. Tem que ser antes. Essa deu para entender? Beleza. Letra C. Quando atribuído efeito suspensivo à impugnação, e esta disser respeito a apenas parte do objeto da execução, esta não prosseguirá quanto à parte restante. Rapaz, realmente está um negócio, né? Esta, aí depois é o mesmo, a mesma, né? Olha só. Atribuído efeito suspensivo à impugnação, ou seja, juiz, suspenda aqui a minha obrigação de pagar enquanto o senhor analisa a minha defesa. Beleza, isso é efeito suspensivo. Só que ele só aplicou o efeito suspensivo para parte da obrigação. Por exemplo, juiz, você me mandou pagar 100 mil reais, mas eu só reconheço 50 mil, porque eu acho que os outros 50 mil ele está utilizando índices inescrupulosos, mentirosos, que não são aplicáveis aos casos. Eu só reconheço os 50 mil, os outros 50 mil da obrigação eu não reconheço. Aquela parte que ele reconheceu a procedência, os 50 mil, é a parte incontroversa. Ou seja, nós vamos discutir agora só o restante, não é? Nós vamos discutir só o restante. Ou seja, o que é que acontece? Aquela parte incontroversa, o juiz manda ele pagar logo. E a parte controversa continua. Deu para entender? Aquilo que é incontroverso, manda pagar. Não tem mais o que decidir. A gente vai o quê? Só analisar a parte controversa. Aí vamos para a letra C. Quando atribuído efeito suspensivo à impugnação, em relação a apenas parte do objeto da execução, a outra parte que é incontroversa não prosseguirá
A outra parte que é incontroversa, prosseguirá. Porque não tem mais o que analisar. Letra D. Pode o executado em sua impugnação alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que supervenientes à propositura da ação. Olha só, eu vou alegar qualquer causa extintiva, modificativa, suspensiva da obrigação, somente se for após o ajuizamento da ação. Quer dizer que se tiver alguma causa extintiva, suspensiva ou modificativa da obrigação antes do ajuizamento da ação, eu não posso alegar. Exemplo, prescrição. Eu não posso alegar? Só posso alegar se a prescrição ocorrer depois? Faz sentido isso? Não faz. Então a gente volta para a letra A. Anote que eu vou falar, artigo 557. 557. A impugnação, olha só, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela não gera efeito suspensivo. Ah, professor, mas a letra A. Calma. A impugnação, ela não gera efeito suspensivo. Mas você pode pedir. A impugnação não gera efeito suspensivo. Mas você pode pedir. Professor, eu posso pedir efeito suspensivo? Pode, você pode pedir o que você quiser. Pode. Mas para você pedir o efeito suspensivo na impugnação, dizendo que você não quer pagar, dizendo, juiz, não me mande pagar agora, você tem que demonstrar requisitos da tutela de urgência. Você tem que dizer para o juiz, por que é urgente? Qual é a probabilidade do seu direito de você não pagar isso agora? Por que não pode esperar até o final? Por que você não pode pagar agora? Qual artigo? 557. Então, a impugnação não gera efeito suspensivo, mas você pode pedir. E se você pedir efeito suspensivo? Se você pedir efeito suspensivo, isso impede o juiz de mandar bloquear suas contas? Não. 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 Porque você não está pagando, ele só está fazendo o que é a garantia do juízo. Calma. O que é que eu quero dizer? Você não quer pagar isso agora. Você perdeu o processo, está na execução, beleza. Aí você vai se defender. Dizendo, juiz, olha, não vou pagar por causa disso, mas me dê um efeito suspensivo. Por favor, me dê efeito suspensivo, porque eu não quero pagar isso agora, não. Aí o juiz, tá, eu entendi a tua situação, beleza. Aí você vai lá, aí quando você vai ver suas contas no banco, a tua conta no banco tá bloqueada. Juiz, eu não pedi... Não, zerada não, bloqueada. Tá certo? Zerada não, bloqueada. Juiz, o senhor não me concedeu efeito suspensivo? Aí o juiz, concedi. Por que o senhor bloqueou a minha conta? Para garantir o juízo. Mas o senhor disse que não precisava pagar, você não está pagando. Só estou garantindo o juízo para que você não retire aquele dinheiro depois. Porque se você perder, o dinheiro já está garantido. Se você ganhar, eu só faço o desbloqueio da conta. Deu para entender? Por isso que o efeito suspensivo não tem nenhum impedimento com penhora de contas, com arresto, com sequestro de bens. Perfeito? O artigo... Mas vocês entenderam a lógica? Ele não está pagando, o juiz está apenas garantindo o juiz. Não é... Pessoal, hoje a conta só fica bloqueada no valor que o juiz mandou bloquear. Aquilo que ultrapassar aquele valor não está bloqueado, tá? Não utilizamos mais o famoso Bacenjude, não sei quem já ouviu falar. Hoje nós utilizamos o Cisbajude. O Cisbajude bloqueia apenas aquele valor. Então se alguém chegar para você e dizer, doutora, bloquearam minhas contas. Espera aí, mas bloqueou de forma total ou não? Perfeito? É, 557 do CPC. 557 do CPC. Esse artigo não. Tem não? Fala de ação processual, 557? Qual que fala de execução execução para pagar a quantia certa? É 500 e alguma coisa, dá uma olhada aí. É bom porque está gravado, aí eu falo aqui 557, aí não é. Qual é que fala de obrigação de pagar a quantia certa? Olha o 527. Onde é que começa a obrigação de pagar a quantia certa? Dá uma olhadinha aí, por gentileza. 523, dá uma olhadinha então no 525. 525.
Não, beleza, mas dá uma olhada no 525. 525, dá uma olhadinha, é o parágrafo 6º, é o parágrafo 7º, então. Então, dá uma olhadinha. É o parágrafo 6. Lê aí. Não, o próximo, parágrafo 7º. A concessão de efeito suspensivo, a que se refere o parágrafo anterior, né, a impugnação do cumprimento de sentença, diz: não impedirá a efetivação dos atos de penhora, reforço, substituição, não é? Beleza, então pronto, é o artigo, qual é? 525, parágrafo 7º, eu falei 557, perdão. 525, parágrafo 7º. Décima segunda, vamos lá. Letra A, 11ª, letra A. 12ª. Foi dado início a uma execução de título extrajudicial. Opa! Execução de título extrajudicial. Qual é a defesa do executado? Embargos à execução. Título extrajudicial em face de Vinhos S.A., cobrando-se a quantia de R$75 mil. Citado em execução, Vinhos S.A. deseja embargá-la. Tranquilo. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Para ofertar embargos à execução, Vinhos S.A. terá o prazo de 15 dias contados da oferta da garantia em juízo. Espera aí. O processo de execução, eu vou discutir não apenas o valor, mas eu vou discutir o mérito, por que aquela dívida existe. Se fosse uma fase de conhecimento, ele tinha quantos dias para contestar? 15. Só que o processo de execução você pode se defender como se fosse uma contestação. Então, nos embargos à execução, você tem o mesmo prazo de 15 dias. Agora eu te digo, para você se defender através de embargos à execução, você precisa fazer a garantia do juízo? Precisa fazer a garantia do juízo, o cara está te executando R$75 mil. Aí você, para se defender, tem que depositar em juízo os R$75 mil. Se fosse no cumprimento de sentença, porque eu estou executando o título judicial, mas aqui é um título extrajudicial, em que eu vou analisar não apenas o valor, mas eu vou analisar também se aquele título mérito, se aquele título é verdadeiro, se é exigível, se realmente é um título extrajudicial. Aí, para eu me defender, eu tenho que fazer garantia do juízo nos embargos de execução? Não faz sentido. Então, o problema da letra A é que ele diz que o prazo só começa a contar da oferta da garantia em juízo. O prazo realmente é de 15 dias, mas não existe a oferta da garantia do juízo. Então, letra A está falsa. Vamos para a letra B. Uma vez ofertados os embargos, este suspende a execução automaticamente. Pessoal, olha o que é que eu falei, nem a impugnação ao cumprimento de sentença, nem os embargos à execução suspendem a execução. Não suspende, a defesa não suspende. Imagina, eu não falei que os embargos é como se fosse a contestação? A contestação na fase de conhecimento suspende a ação? Não. Então os embargos à execução vão suspender o processo de execução? Não. O processo continua. Embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Letra B está falsa. C. Se Vinhos S.A. alegar excesso de execução, poderá formular pedido genérico. Pessoal, se você está dizendo excesso de execução, você tem que dizer qual é o excesso. Eu acabei de dar um exemplo, né? O cara está me executando de R$100 mil, eu só reconheço os 50, os outros 50 mil é excesso de execução. Eu tenho que dizer, eu tenho que demonstrar a planilha de cálculo. Tá certo? Falou pedido genérico, cuidado. Só nos resta então a letra D. A concessão de efeito suspensivo aos embargos. Opa, mas peraí, professor. Os embargos não têm efeito suspensivo, mas foi o que eu falei que você pode? A concessão de efeito suspensivo aos embargos não impedirá a efetivação dos atos de substituição, reforço ou redução da penhora e de avaliação de bens. Aí você olha, professor, é igual à questão anterior. É porque a lógica é a mesma. Se você pede efeito suspensivo nos embargos da execução de título extrajudicial, isso não vai afetar a garantia do
juízo, só que agora está lá no artigo 919. Tá certo? Está lá no artigo 919. Então, só garante CPC. o juízo no período de sentença. Exatamente. Exatamente. Judicial não vai chegar. No extrajudicial, para eu ofertar meus embargos de execução, preciso garantir o juízo? Não. Mas pode ser que o autor, o exequente, peça penhora das suas contas. Não pode? Para garantir o juízo. Pode pedir. Se o juiz vai dar ou não é outra história. Então, o mero efeito suspensivo aos embargos de execução, se você pedir, não prejudica a penhora. É o mesmo que eu falei lá no cumprimento de sentença, que os efeitos suspensivos na impugnação ao cumprimento de sentença também não suspendem a penhora. Efeito suspensivo não impede penhora. É a mesma coisa nos embargos de execução. Tá certo? A lógica é a mesma, só que um está lá no artigo 525, parágrafo 7º, e o outro está no artigo 919. Então, letra D é a mesma. Vamos lá. Vamos lá. 13ª. A municipalidade foi condenada em primeira instância por decisão de juiz singular. A decisão não observou tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas, julgado no Tribunal de Justiça ao qual o juiz encontra-se vinculado. Pessoal, ele não julgou de acordo com o precedente judicial. O juiz não julgou de acordo com o precedente judicial. O que é que você vai ajuizar? Não é interpor. O que é que você vai ajuizar? Você quer que o mérito não seja mais analisado. Você só quer chegar para o Tribunal de Justiça e dizer: ó, Tribunal de Justiça, esse juiz que está vinculado a você, não observou o precedente judicial do próprio tribunal ao qual ele está vinculado. Eu não vou recorrer, não. Eu quero que você puxe a orelha desse juiz. Qual vai ser? Reclamação. Porque na reclamação, tu não vai mais discutir o mérito, tu vai ganhar sem precisar prolongar o processo. Na reclamação, tu diz: o Tribunal de Justiça, faça com que o juiz aplique o precedente judicial. Ele está desrespeitando a sua hierarquia, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, o juiz não está aplicando o que vocês já decidiram reiteradamente. Eu não vou apelar. Eu poderia apelar, não tem nenhum problema. Mas por que eu vou apelar para o Tribunal de Justiça analisar todo o mérito? Demora mais. Por que eu não faço o Tribunal de Justiça puxar a orelha desse juiz e aplicar logo o que eu quero? Não é melhor? Ah, professor, quer dizer que eu tinha 2 caminhos a seguir. Eu poderia apelar. Você pode apelar, não tem nenhum problema. Quando isso vai ser julgado, eu não sei. Não seria melhor, mais rápido, inclusive para você, ajuizar uma reclamação no Tribunal de Justiça, dizendo: o Tribunal de Justiça, ele não aplicou. Aplique e já faça com que o meu cliente ganhe. Não é muito mais rápido? Eu acho. Depende da sua estratégia. Mas, aqui, como se trata de prova, né? Como se trata de prova, ele te pergunta o seguinte, ó. A medida judicial especificamente prevista no CPC para o caso retratado e que deveria ser apresentada pela municipalidade é o quê? Poderia ser apelação. Só que aqui ele quer que você saiba da reclamação. Por que reclamação? Para fazer valer o precedente judicial. Então, a 13ª questão, letra A. 13ª questão, letra A. Oi? Vamos lá. Ah, começou. Reclamação. 14ª. Perdão. Determinada procuradora de justiça foi intimada para emissão de parecer em processo individual envolvendo pessoa incapaz para os atos da vida civil, no qual se discutia a juridicidade da tarifa cobrada pelo fornecimento de água potável. Ao analisar os autos e realizar as pesquisas necessárias, constatou o equívoco no último reajuste promovido na tarifa, o qual estava lastreado em um ato administrativo de caráter geral, manifestamente ilegal, indicativo de que inúmeros outros processos poderiam ser instaurados. Foram instaurados? Não. Poderiam ser instaurados.
Tem multiplicação de processos? Não. Tem repetição de processos? Não. Porque esses processos poderiam ser instaurados. Eles foram instaurados? Não. Então, por enquanto, a gente não tem demandas repetitivas. Poderia ter, não temos. Considerando a sistemática vigente, a relevância da matéria e a repercussão social, poderia ser proposta ao relator pela Procuradora de Justiça para a imediata definição da matéria de direito pelo Tribunal de Justiça, vinculando os juízes de direito e os órgãos fracionários do tribunal à seguinte medida. Opa, aí vem letra A, reclamação. Serve reclamação? Não, porque reclamação é quando eu já tenho precedente judicial. O que a Procuradora de Justiça quer? Que o tribunal crie o seu precedente judicial. Então, letra A está falsa. B, incidente de assunção de competência. Pula. C, incidente de uniformização de jurisprudência. Não tem isso no CPC. A letra C não marque. É uma pegadinha. Não tem no CPC isso. Não tem no CPC. Letra D, incidente de resolução de demandas repetitivas. Tem demandas repetitivas? Tem não. Os processos poderiam ser instaurados. Não foram. Então só sobrou o quê? Incidente de assunção de competência. O que é assunção de competência? É o tribunal assumir a competência, puxar para si a competência de formular um precedente judicial. O objetivo do IAC é evitar a multiplicação de processos judiciais. Pessoal, depois que vocês estiverem formados, dá uma lidinha nos IACs já julgados pelo STJ. É bom demais. IAC, incidente de assunção de competência. É para você criar um precedente judicial, evitando a multiplicação de processos sobre o mesmo assunto. Tá certo? Se não me falha a memória, está lá no 946, 947. E por último... Uma questãozinha específica aí sobre inventário. Isso é legal. Fim do inventário entre partes maiores e capazes, foi realizada a partilha amigável. Aí você já sabe, né? Direito civil, direito, né, das sucessões. O inventário termina com o formal de partilha. Não é isso? É, professor, está dizendo. Lavrada em instrumento público e reduzida a termo nos autos do próprio inventário. 6 meses após o trânsito em julgado. Já houve o trânsito em julgado? Percebeu uma das partes que houve erro essencial no referido ato. Para que possa desconstituir o formal de partilha que tem erro depois do trânsito em julgado, poderá manejar ação o quê? Poderá ajuizar ação o quê? Responda essa questão que eu vou beber água. Não é para olhar para mim e beber água, não, é para você resolver. Ixi, não sei, foi? Letra A. Eu quero desconstituir essa coisa julgada numa ação de inventário. Letra A. Poderá manejar ação rescisória no prazo de 2 anos do trânsito em julgado? Ele falou 6 meses, 2 anos. Letra B. Pula a letra A. Letra B. Rescisória no prazo de 2 anos contados do dia em que se realizou o ato? Não, se for para ser ação rescisória, é da última decisão que transitou em julgado. Então, letra B está falsa. Tira a letra B do caminho. Letra C. Rescisória no prazo de 2 anos, contados do dia do descobrimento do erro? Não, se for ação rescisória, é o quê? Da última decisão que transitou em julgado. Aí você só fica com a letra D. Anulatória no prazo de 1 ano, contado do dia em que se realizou o ato. Quem marcaria a letra D? Quem marcou a letra A?
Essa é uma questão que já caiu na OAB 2 vezes. Já caiu na OAB 2 vezes, do 20º exame para cá. Pessoal, quando se trata de inventário, o inventário é um procedimento especial, que tem regras próprias. O inventário é um procedimento especial que tem regras próprias. Quando se falar de inventário e formal de partilha, realmente a decisão do formal de partilha transita em julgado, mas ela tem uma regra específica. A gente não entra com ação rescisória, porque a gente não quer desconstituir tudo o que foi feito. A gente entra com uma ação anulatória apenas para corrigir o formal de partilha. E o prazo não é de 2 anos, o prazo é de 1 ano. Artigo 657, uma questão específica. Só caiu 2 vezes inventário no OAB do 20º exame para cá. 657, nas 2 vezes caiu exatamente isso que está aí. Essa questão, 657, essa questão não é de prova do OAB, mas ela é quase irmã gêmea de 2 questões que já caíram na OAB. Toda vida que a FGV cobra inventário, ele cobra isso daí. Desconstituir o formal de partilha não é repetir o processo de inventário desde o início. Por isso que não é ação rescisória. Porque você não quer que o juiz julgue o inventário desde o início. Você só quer corrigir o formal de partilha. Por isso que é ação anulatória. Deu para entender o porquê? Deu para entender? Porque é simplesmente eu chegar e dizer assim, porque o CPC diz. Não. Porque na ação rescisória o juiz vai analisar o mérito desde o início. Aqui não, você não quer que analise o mérito, você só quer que ele corrija o formal de partilha. Ação anulatória contar de 1 ano. Lê o artigo 657 e os parágrafos, tá? Eu falo o artigo 657, mas é para 657. E os parágrafos. Então, essa questão é a letra D de dado. Eu marquei ela por conta do ano, eu nem lembrava. Hã? É por causa de 1 ano. Eu lembrava que tinha essa particularidade. Beleza. O resto não sabe. E aí a gente encerra aqui o processo civil. Amém, né? Amém. Beleza. Obrigado por vocês me aguentarem. Agora fiquem aí com o tio Alexandre que tá vindo. Valeu, pessoal.